Olá, um grande abraço para você sintonizado aqui no ON TV. Você vai acompanhar agora o ON Esporte especial, né? Muito, mas muito especial, porque a gente tem pré-jogo de pernambucanos envolvidos. Tem daqui a pouquinho, às 4 da tarde, no José do Rego Maciel, a equipe do Santa Cruz encarando o Internacional de Porto Alegre. Caiu de divisão, time forte, o orçamento lá em cima, altíssimo, para encarar um Santa Cruz que vem cheio de moral depois da vitória diante da equipe do Ceará, que demitiram o técnico Givanildo Oliveira. Aquela vitória ali deu um empurrão no velho Giva, né? Não é mais técnico do Ceará. Santa Cruz vem dessa vitória fora de casa e tentar esse passo agora no Arruda. Até ontem tinham vendidos de forma antecipada mais de 15 mil ingressos para a partida de logo mais, daqui a pouquinho, contra a equipe do Internacional. O ON Esportes fazendo esse pré-jogo da rodada dupla, né? Porque tem também o jogo do Náutico contra o Boa Esporte. Já a situação do Náutico bem mais complicada diante desse Campeonato Brasileiro da Série B de 2017. Torcer que o Náutico se recupere, que também tem estreia. Tem técnico novo no comando alvirrubro para a partida de logo mais diante da equipe do Boa. 2 convidados aqui especiais, né? Para tratar desse assunto, futebol, desse negócio chamado futebol. 2 experientes profissionais da área. Vou começar aqui ao meu lado, o Manuel Júnior, tem 13 anos já na Europa, né? Passou 13 anos na Europa, foram 4 anos em Portugal, 9 anos na Grécia, depois retornou, fez o campeonato pernambucano aqui pela equipe do Belo Jardim. O jogador mais velho do campeonato? Sou o jogador mais velho, né? É verdade. Quarentinha? É isso aí, exatamente. Jogando em alto nível, atleta com alto rendimento, e a gente vai falar também, porque vamos perguntar até para o Hinaldo depois, se dá para estudar como é que chega 40 anos jogando com alto rendimento, alto nível desse. Senão a gente manda você para a NASA e lá eles decidem o que fazem com você e vai te estudar, né? Então daqui a pouquinho o Manuel Júnior também para acompanhar tudo isso, falar dessa questão do Santa Cruz, falar do Náutico, né? Que 6 meses, 4 treinadores da equipe alvirrubra. Também para fazer o ON Esportes, hoje aqui com a gente, esse pré-jogo, Humberto Santos. Humberto, atleta do Náutico, do Santa Cruz, né, treinador que subiu a América, a primeira divisão. Humberto, muito obrigado pela sua participação aqui no ON Esportes. Obrigado a você, Iranildo. Acho que boa tarde aos telespectadores que estão nos acompanhando em casa. Para mim vai ser um prazer passar esse pré-jogo aqui, né? Para a gente debater um pouco do futebol. Isso, e também daqui a pouco teremos o companheiro Cristian Torino, direto de Córdoba, na Argentina. Ele está acompanhando de perto a Liga Mundial, né, de Voleibol, a etapa de Córdoba, na Argentina, já trazendo resultado. O Brasil começou bem, né? Ganhou o primeiro jogo, já a Argentina, daqui a pouco o Cristian conta pra gente, tá? Que hoje teremos também Argentina e Brasil no voleibol masculino. Então a etapa mundial, a Liga Mundial de Vôlei, tem o Argentina, o clássico sul-americano. Olha, Argentina e Brasil entrando em quadra, campo, futebol de mesa, palitinhos, qualquer um deles, meu amigo, entrou, pega fogo. O clima é outro para esse jogão. Então daqui a pouco tem o Cristian Torino com todas as informações da Liga Mundial, etapa da Argentina, lá em Córdoba, direto de Córdoba, falando desse voleibol. Mas eu vou voltar aqui para os companheiros, já para a gente começar nesse clima. Eu vou começar por você, Júnior, justamente para a gente discutir essa questão do Santa Cruz. O jogo em casa, no Arruda, deve dar um bom público. O Santa Cruz jogou fora, ganhou do Ceará por 3-1, né? Teve a mudança entrando agora, efetivando eu nem diria, né? Mas o Adriano Teixeira assumindo o comando técnico do Santa Cruz, mas fica sempre aquela interrogação. Como é que você viu aqui até agora, essas 7 rodadas do comportamento da equipe do Santa Cruz? Treinador, jogador, o que é que está faltando? Ou ajuste, ou as duas coisas, Júnior? Boa tarde, eu agradeço também o convite. Feliz em participar com vocês. Eu acredito que a efetivação do Adriano é uma mais-valia para o Santa Cruz. O cara que é da terra, que já está no clube há bastante tempo, conhece bem o elenco que tem. Ele de certeza que com o tempo ele conseguirá fazer um trabalho bacana. A oscilação do Santa Cruz, que é bem menor que a do Náutico, deixa o torcedor mais esperançoso. Porque o Santa Cruz venceu algumas vezes, o Santa Cruz jogou bem algumas vezes, e hoje dentro de casa, diante de um grande adversário que é o Internacional, candidato teoricamente ao acesso à primeira divisão, o Santa Cruz deve ter esse fator motivacional para diante da sua torcida, que o Arruda vai estar em festa, para ganhar a partida. A força do Santa Cruz vem da arquibancada no momento, pelo momento econômico do clube, pelos jogadores que tem. A torcida vai levar, pode conduzir o Santa Cruz a uma vitória hoje.
Então, essa questão da pressão da torcida ainda conta. Muita gente está falando, né, em relação ao torcedor, será que só a torcida? Mas o time veio motivado primeiro da vitória. Pagou um mês atrasado, né? Ontem. Então, um dinheirinho no bolso, já dá um ânimo. Aí o cara faz a movida ao dinheiro. Não, qualquer profissional na vida, em qualquer meio que você participe, claro que você trabalha, você tem que ser remunerado. Claro. Então, o jogador de futebol não é diferente de nenhum. Muita gente, a questão do mercenário, tem nada disso, né? Agora o Santa Cruz arrumando um time dentro da medida possível, a questão financeira pesou muito, né? Vai para um jogo desse dificílimo como foi o Ceará, que muita gente, mas eu digo muita gente, não imaginava que o Santa Cruz pudesse fazer o jogo que fez, principalmente no segundo tempo de jogo, porque o primeiro tempo o Ceará dominou mais, o Santa Cruz agredia bem menos que o Ceará, tomou um gol, vai para o intervalo perdendo de 1-0 e gente até apostando, olha, está muito mais próximo que o Santa Cruz volte e tome o segundo gol do que o Santa Cruz reagir e conseguir o empate. Não, foi bem melhor. Ele empatou e virou o jogo. 3-1, a vitória, né, que deu aí ao Santa Cruz esse ânimo para esse jogo do Internacional, como falou o Júnior agora, que esperar a casa cheia. Até ontem, né, 3 da tarde, já tinham vendido mais de 15 mil ingressos, então vamos esperar alguma coisa aí na casa de 20, 25 mil pagantes hoje para o jogo contra o Internacional. Já o outro lado da história, eu vou começar por você, Humberto, né, é a situação do Clube Náutico Caparibe. O Náutico não vive um bom momento, ainda não conquistou a sua primeira vitória em 7 rodadas, ficou aquele de 4 rodadas sem marcar um gol, os técnicos assumindo o comando da equipe, o quarto já em 6 meses, pesa um pouquinho a questão, né, do comando, a crise financeira também pegou, não saiu do lado só do Arruda não, afetou e muito, jogadores pedindo para sair, comportamento do Náutico hoje fora de casa, que o Boa também não vive um bom momento. Será que é hora de se recuperar, ou o momento esse que o Náutico tem que se aproveitar e conseguir essa vitória fora de casa para vir buscar, porque quanto mais tempo ali atrás, na zona do rebaixamento, passar, mais complicado fica para sair. Humberto? Eu acho que assim, Iranildo, o problema do Náutico é mais convicção. O Náutico vive um ano dificílimo na parte política. O Náutico hoje, você sabe que praticamente tem 2 grupos na parte diretiva do clube, né? Tem o lado da oposição, que até a gente ficou sabendo que o Náutico quer antecipar as eleições, mas o grupo que provavelmente pudesse ser eleito já não podia assumir esse ano. Então, são convicções totalmente assim, equivocadas que está refletindo dentro do campo. Jogadores que, em pleno campeonato brasileiro, vou citar o caso de Anselmo, que eu reputo hoje como um grande atacante, um jogador de área que dificilmente o Náutico vai encontrar no mercado com a sua categoria, para jogar uma Série B, um jogador que, se eu não me engano, foi o 2º ou 3º maior artilheiro do Brasil ano passado, jogador que passou pelo Atlético Goianiense bem, um jogador que foi ídolo no Fortaleza, eu acho que não caiu no Náutico do paraquedas, e até pelo momento político que o clube está atravessando hoje, isso refletiu. O Náutico perdeu aí cerca de 5 a 4 rodadas sem contar com esse jogador, que poderia já estar fazendo a diferença dentro da pontuação hoje do matemática do campeonato da Série B. Se o Náutico pudesse ter contado com o Anselmo e mais uns 2 atletas que estavam nesse imbróglio financeiro, eu acho que o Náutico estava numa colocação até melhor. Então, acho que está refletindo muito dentro do gramado. Eu acho que o Náutico vai ter muita dificuldade, Iranildo, para sobreviver hoje numa Série B. A cada rodada que se passa, fica aquele alento. Hoje o Náutico ganha, perde. Hoje o Náutico consegue ganhar, empata. E o Náutico está lá na última colocação, uma situação difícil, mas já abriram 5 pontos do primeira equipe que sai hoje da zona de rebaixamento. Então tem um jogo complicado hoje fora de casa, onde a gente sabe que o Boa Esporte jogando em casa é forte, apesar de não ser um clube que tem uma torcida gigantesca, mas eles se valem muito pelo gramado, as dimensões do campo. Então o Náutico não vive um bom momento. Eu acho que vai ser um jogo complicado. Eu quero ser otimista hoje se o Náutico trazer pelo menos um ponto lá de Minas Gerais. Você falou muito da questão do Anselmo, e eu vou voltar para um ponto muito importante, porque... Mas como um caso, né? Então, principalmente porque a fase do Náutico é tão ruim, porque para a bola entrar tá complicado, né? Então você falou o Anselmo, eu entendi. Mas aí eu trago agora para o caso do Gilmar, né? O Gilmar mal chegou, já viajou, já está regularizado, já vai... Você colocaria o Gilmar hoje logo de frente, usaria o que tem logo? Sem dúvida, Iranildo. Eu acho que é um jogador experiente, um jogador acostumado a jogar jogos difíceis. Eu acho que foi uma grande contratação.
a gente se espelha muito pelo que Gilmar fez na última passagem que teve aqui no Náutico. Certo que nesse decorrer de 2 a 3 anos ele teve lesão, já não teve um campeonato em alto nível como ele fez no Náutico, mas é um jogador que há curto tempo foi artilheiro do Campeonato Goiano, onde tinha Léo Gamalho no Goiás. Então ele fez uma temporada excelente vestindo a camisa de Tubiara. Então acho que o Náutico acertou nessa contratação, só que só o Gilmar não resolve, Iranildo. Eu acho que o ideal era ter feito um esforço para ter segurado o Anselmo, aí ficava uma dupla de ataque de Série B, uma dupla de ataque respeitada, onde os adversários iam temer, o Náutico ia se tornar mais forte. Mas como eu falei, são situações financeiras, está trabalhando o Náutico a cada rodada que passa e ninguém vê uma solução. Então, com a chegada de Gilmar, espero que, se o Náutico tiver a felicidade de contratar mais uns 3 a 4 atletas antes de terminar esse primeiro turno, para a gente dar uma reforçada no grupo, e espero também que no final dessas 19 primeiras rodadas, que é onde a gente chama o primeiro turno, o Náutico não esteja tão distante, Iranildo, para escapar do rebaixamento, porque se estiver numa situação de 6, 7 pontos, 8, aí vai ficar complicado, e você sabe que viver uma Série C, hoje o Santa Cruz passou aí anos penando de Série D para Série C, e é duro um time da grandeza como o Náutico. Eu digo isso porque já participei, já vesti essa camisa por 3 anos, sei da força do seu torcedor, o sofrimento que eu tenho amigos alvirrubros na cidade, e sei que às vezes os comentários não são muito bons em relação à torcida. Cada ano que passa se desgostando, acho que 10 a 12 anos você conquistar um título, então isso aí pesa para o Náutico conseguir fazer jovens torcedores, alguns garotos jovens, para começar a gostar do clube, a torcida do Náutico crescer, precisa ganhar título. Então acho que o Náutico está num ano super difícil, né? Só lembrando para você, né, que está acompanhando a gente em casa, porque a repercussão de toda essa rodada do jogo de hoje, de Santa Cruz, Internacional do Náutico contra o Boa Esporte. E amanhã teremos o Sport e Vitória jogando na Ilha do Retiro. Tudo isso você vai acompanhar no On Sports, às 21h15, com Estela Soares, né, e o nosso Thiago Silva aqui trazendo entrevistas, coletiva dos treinadores, tudo isso segunda-feira, 21h15, aqui no On Sport com Estela Soares e o Thiago Silva. Às 4 da tarde a gente também tem um recadinho muito gostoso, né? Vai ter um papo muito legal, tomar aquele velho café com esporte, aí com o Alex Santos e o Ricardo Luiz. Café com esporte. Combina bem, você até falava aqui isso em off, né, Júnior? Bom demais, bater um papinho, falar de informações, fazendo um cafezinho. Excelente, a conversa, o papo flui com a naturalidade. Dona Ivete promete revelar o nome do café, a marca do café que ela usa, né? O café é muito bom, mas não diz o nome de jeito nenhum. Acho que deve ser da empresa dela. Revelação pode pintar na segunda-feira no Café com Esporte. Tá? A escalação do Náutico, o Náutico já está pronto, definido? Thiago Cardoso, o goleiro. Aslan, 29. Felipe. Joase, devagar, Amaral, G. Anderson, pronto, João Ananias no meio campo, de volta no meio campo do Náutico, dá uma segurança. Eu vou falar assim, só da escalação, tá falando aqui no ponto, você tá dizendo, tá estranho, até que ele tá ouvindo isso, tá, aqui o Everton tá passando. João Ananias, muito criticado, às vezes no time do Náutico, mas eu confesso que eu gosto muito desse jogador, né? É da casa, é sempre muito mais complicado para o da casa ter essa evolução. Foi bom o Everton estar passando aqui pelo ponto da escalação do Náutico para o João Ananias, esse jogador. Eu queria sua opinião em relação a isso, Júnior. Esse garoto João Ananias que tem muita força, né? É jovem ainda, tem um futuro pela frente, teve uma lesão muito séria recentemente, né? Se recuperou. Queria que você falasse um pouquinho desse João Ananias. A predisposição do jogador, a força que ele tem é muito interessante, principalmente nesse momento. O momento não é favorável para ele, porque teve um tempo parado, é jogador da casa, a cobrança é muito alta, o torcedor está impaciente por conta da situação do clube, mas a predisposição que ele tem, a vontade que ele tem, pode ajudar muito. Uma vez que conhece a casa, que tem uma identificação muito grande com o clube, tudo isso, neste momento de dificuldade do clube, é importante, vai ajudar. Por isso que eu também acredito no jogador. Eu também gosto, simpatizo muito. Acho que é um jogador super interessante. Acredito que com oportunidade, consequência, um pouco de credibilidade, um pouco de paciência, principalmente do torcedor, um pouco de investimento do treinador, é um jogador que vai evoluir e vai conduzir, ajudar o clube aí a sair dessa situação que acreditamos ser temporária. Esse pré-jogo, claro, nós estamos falando aqui do pré-jogo de Santa Cruz Internacional daqui a pouquinho, às 16 horas, no Mundão do Arruda, né? Estamos ao vivo aqui na ON TV, no canal 188 da NET e também no ON
ontv.digital, você acompanha pela internet em qualquer lugar do planeta, né? Então, abraçando aos amigos conectados aí pelo mundo afora, o Marcelo Marcos acompanhando o On Esportes lá em Hannover, na Alemanha, há também o Hans Axenix, o alemão mais brasileiro que eu conheço. Um abraço, meu querido Hans Axenix, escritor, jornalista e está sempre antenado aí, acompanhando tudo de perto. O homem é um dos coordenadores da IFTO, a International Football Tournament Organization, que é uma organização alemã que promove torneios, né, no mundo inteiro com jovens aí abaixo de 19 anos, que eu acho que é uma coisa super interessante e é um trabalho muito bacana que se faz na Alemanha em relação aos treinadores também. São cerca de 90 treinadores formados por ano e tem uma parceria com a Daimler, que é a Mercedes, que ela disponibiliza algumas vans e eles saem em caravanas aí pelos estados, pela região, ali pela Europa, dando uma voltinha e garimpando valores. É uma boa aí, viu? Se liga aí, fica on, porque a situação lá anda bem na frente. Então quem trabalha mais está muito próximo da vitória, né? Então, vamos lá. Só falando dos jogos de hoje, mas também dá uma passadinha rapidinho no esporte amanhã, né? Quem recebe o Vitória na Ilha do Retiro. Aquele empate em 0-0 deixou um gostinho, né? Tem a volta aí do Diego Souza, cheio de moral, o gol mais rápido na seleção brasileira, né? 10 segundos, é o The Flash. Aí vem com essa moral toda, fez 2 gols, jogo como titular, amistoso, tá valendo, tá valendo. Aí vem aquela questão também do marketing, né? O Sport investiu muito alto em Diego Souza, Vanderlei Luxemburgo. Aí o cara quando fala isso, mas o que é que tem a ver? Tem, porque futebol é negócio, né? Tem o Mena, lateral esquerdo da seleção chilena. Na hora de você buscar um patrocínio, um apoio, o cara fala, não, vamos baixar aqui. Que é isso? Eu tenho Diego Souza na seleção, eu tenho Luxemburgo, que treinou o Real Madrid, eu tenho o Mena, lateral esquerdo. Eu acho que é uma jogada também de marketing em cima disso aí, Júnior. Claro que é. Até também você jogou muito tempo fora, sabe isso? Na contratação de outros jogadores de renome também, quando o Diego Souza ele dá o aval, quando o Mena também, quando o Luxemburgo tem que contratar, um jogador fica bem mais interessado a vestir a camisa de um clube do Nordeste brasileiro, um jogador de renome, quando os jogadores com esse potencial, com essa referência, representam. Então tudo isso é um investimento do clube para que o clube adquira, chame a atenção de outros jogadores importantes e, logicamente, também das grandes empresas, que é o que o clube quer também, são os patrocínios, para que a saúde econômica do clube melhore. Tudo isso é um investimento bem interessante e que hoje o Sport tem condições de fazer. O time do Vitória também terá apoio da sua torcida. A informação chegando agora, 4 ônibus com torcedores do Vitória já chegando à capital pernambucana, aproveitar um pouquinho, né? Embora o tempo chuvoso, mas aí para aproveitar um pouquinho. Vieram conhecer o Recife. Conhecer um pouquinho, né? Dar uma voltinha aqui no Recife e amanhã prestigiar o seu time diante da equipe do Sport Clube do Recife na Ilha do Retiro. Tá? Então, esses 2 jogos, esse ponto importante do esporte, rapidinho, porque a gente vai no intervalo já, né? Mas para saber do Humberto, Diego Souza é aquele cara que chega, você não tem trabalho com ele? É vestir a camisa e deixar o cara entrar em campo, Ju? Eu acho que, teoricamente, sim. Apesar que a gente sabe que Diego Souza, os últimos jogos que ele fez pelo Sport, não está convencendo, né? Foi um jogador que o ano passado jogou praticamente o Campeonato Brasileiro em alto nível. Foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. A torcida do Sport já se queixa disso, que precisa de fazer uma atuação esse ano convincente. Eu acho que nos melhores jogos que o Sport precisou, ele não conseguiu reeditar o mesmo ritmo que fez o ano passado. Creio eu que com essa ida para a seleção brasileira, com esses 2 gols, essa busca pela uma das vagas na Copa do Mundo de 2018, possa ser que daqui para frente, a gente escutou até a entrevista antes, o pós-jogo depois, né, que aconteceu do Jogo do Brasil, ele falando que as próximas convocações ele vai ter que se fortalecer dentro do clube que ele defende hoje, que é o Sport. Então fica a esperança para o torcedor rubro-negro que ele volte a reeditar aquele futebol que reeditou ano passado. Pronto, a gente vai num pequeno intervalo, né? Não sai daí não, né? Sai daí não, que um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com essas 2 feras, Humberto Santos e também o Manuel Júnior, mais conhecido como Júnior Grécia, né? Para falar desse pré-jogo entre Internacional e Santa Cruz Internacional, Náutico e Boa Esporte. Tá? Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho, fica ligado, fica on.